Boa noite, meu nome é Samuel Fazendeiro, sou professor do curso de Psicologia da FANS. Esse vídeo é para os alunos do 5º e 7º períodos da disciplina Psicologia do Esporte. Hoje a gente vai estar iniciando a mudança que a gente propôs. Eu vou estar trabalhando alguns textos agora online, que a gente quer trabalhar agora o livro do Dittmar. Não vai ser possível devido a essa pandemia, então a gente vai trabalhar a mesma temática, porém de artigos disponibilizados online. Primeiro a gente vai estar falando das emoções no esporte. O artigo aqui que eu já encaminhei para vocês todos, mas esse de hoje especificamente é como se fosse o nosso 10º texto trabalhado. Chama-se Os Estados Emocionais e a Importância do Treinamento Psicológico no Esporte, do Landura, Zanetti e do Machado. São 3 autores. É um texto bem interessante que ele já vai também falar um pouco para a gente do treinamento mental, que é um tema também que a gente vai estar trabalhando, se eu não me engano, no 13º texto. Bom, as metas no esporte, elas vão estar buscando aí uma influência física e psíquica. Elas vão ter uma influência física e uma influência psíquica para serem realizadas, E aí, isso vai requerer execução e domínio de habilidades. O treinamento psicológico, ele visa desenvolver habilidades, ele visa desenvolver competências, E esse treinamento psicológico, ele é muito importante no sentido que ele vai desenvolver isso através de reflexões, mentalizações e processos do atleta que vão estar visando uma melhoria no esporte dele, uma melhoria dele como atleta, como indivíduo, uma melhoria global do sujeito. O treinamento psicológico ele vai visar desenvolver e melhorar capacidades cognitivas, emocionais, motivacionais e sociais, estabilizar o comportamento emocional durante a competição, acelerar e otimizar o processo de reabilitação e recuperação, melhorar processos de comunicação. São 3 áreas do trabalho do psicólogo do esporte que vão estar influenciando na competição. No treinamento, na área de treinamento, na área de competição em si e no apoio ao treinamento e à competição. Esses 3 momentos o psicólogo ele vai estar atuando para estar desenvolvendo o atleta, desenvolvendo parte do seu treinamento mental e compactuando ali com aquelas emoções, visando otimizar aquelas emoções dentro do esporte, ou pelo menos quando a gente pensa, por exemplo, no controle emocional dentro da competição. É algo muito importante. Às vezes um erro, ele não necessariamente terminou a prova do indivíduo, mas se ele não tem controle emocional para lidar com aquele processo, ele pode realmente perder todo um campeonato ou perder toda uma prova por causa aí de um deslize, talvez por causa de um pequeno momento que uma emoção seja preponderante ali no fato do treinamento em si. A metodologia desse artigo é um artigo de estudo de caso, então ele é bem interessante que ele vai tratar de um caso específico. Foi feito um estudo de caso, A técnica utilizada foi a história de vida para a coleta das informações. Essa história de vida, o indivíduo ele vai falar livremente da infância dele, do passado, de como se deu o conhecimento dele com aquele esporte, a escolha dele para aquele esporte, uma entrevista semi-estruturada que foi feita e a análise de conteúdo, que vai analisar, além do discurso, também o conteúdo ali daquela fala, a carga emocional, a carga afetiva que está representada na análise de conteúdo. Isso é característico da análise de conteúdo que a gente já até falou um pouco em seminários. Um atleta que foi entrevistado para esse estudo, apenas um atleta, mas a gente tem que frisar que era o atleta melhor no ranking da modalidade esportiva em questão. A modalidade esportiva em questão seria a canoagem na modalidade slalom. Slalom é uma modalidade muito difícil da canoagem, que inclui as correndezas, desviar de objetos, desviar de portas. Então é um esporte extremamente difícil, é um esporte extremamente estressante no sentido que ele tem que buscar um melhor ângulo, melhor aproveitamento para poder finalizar aquele percurso. Nos resultados de discussão
que ficou muito bacana nesse artigo, então vale muito a pena estar lendo sobre isso. Ele vai fazer uma relação entre a infância e o interesse na modalidade esportiva canoagem desse indivíduo, uma relação também entre o ambiente social e o desejo desse atleta, e ele vai como que esse ambiente social influenciou para ele para estar desenvolvendo, né, aquele tipo de interesse no esporte e aquela melhoria, né, dentro do esporte também. Vai falar de um processo de burnout que é comum, que acontece em alguns atletas também, que seria o esgotamento, e é muito perigoso. Isso acontece também em várias empresas, vários processos empresariais, que as pessoas elas se esgotam, elas chegam numa síndrome de esgotamento quando o organismo já não aguenta mais. Então o estresse é tamanho que leva à exaustão do indivíduo, né? E como que as emoções elas desencadeiam, né, resultados na competição, seja esses resultados positivos ou resultados negativos em relação aí à prática desse indivíduo nas competições, né? Já estou chegando aqui num limite temporal, então vou passar para os resultados finais. Nos resultados finais ele vai falar de uma pressão enorme nesse tipo de esporte, uma pressão enorme nesses atletas de ponta, alto rendimento, né? Os experts da categoria, então eles vão sofrer uma pressão muito alta, né, nessas provas, atletas olímpicos principalmente, né? O treino é um treino muito desgastante, que chega a ser a 12 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, o indivíduo ele literalmente ele passa uma parte enorme da vida dele em treinamentos, né? Para a gente fazer uma comparação com o trabalho, geralmente as pessoas trabalham 8 horas, o trabalho desse cara vai ser 12 horas, não vai ser 5 dias na semana, nem 6, vai ser 7 dias na semana. Então assim, todos os dias o cara vai desencadear metade do período dele de vida, né? Incluindo, contando com o sono, né? Porque são 12 horas, o dia tem 24, ele vai estar treinando, né? E as emoções nesse sentido elas vão ficar exacerbadas, né? Frustração, ansiedade, medo, raiva, insegurança, tudo isso vai passar por esse atleta e vai refletir necessariamente nos resultados das competições que ele vai estar desenvolvendo, né? O psicólogo do esporte, então, ele vai precisar de trabalhar com esse atleta num médio e longo prazo. Ele chegar para apagar incêndio é um trabalho que é pequeno em relação à magnitude do que é necessário para um atleta de alto rendimento, mas é importantíssimo que esse trabalho ele seja feito com mais tempo e seja feito de maneira constante para otimizar o melhor desse atleta, o melhor desse indivíduo, né? Que o atleta ele é um ser humano, ele deve ser tratado de maneira global, e a psicologia do esporte ela preza muito por isso e vai estar buscando essas contribuições para a melhoria, né, do trabalho do indivíduo e para a melhoria do aproveitamento desse atleta. Bom, fico à disposição então para comentários, questionamentos pelo WhatsApp, e-mail, WebGIS, esse canal do YouTube também. Agradeço a todos, né, pela atenção e aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço.